Então, crianças, vamos para mais uma atividade no nosso livro de matemática. O assunto que a gente vai continuar vendo é a mesma combinatória e nós vamos entrar um pouquinho também nas proporções. Vamos lá? As páginas são 81 e 82. Números e possibilidades. Então, nessa atividade, a gente vai continuar usando aquela técnica da combinatória, tá? Para a gente descobrir quantas possibilidades existem. Então, aqui está falando o seguinte: em uma lanchonete, eles oferecem 3 tipos de lanche no pão de forma, com queijo, com frango e patê de berinjela, e 4 sucos de fruta, laranja, uva, morango e acerola. Letra A. Quantas são as possibilidades de escolha de um lanche e um suco? Para isso, você pode usar a nossa técnica da multiplicação, que é a gente multiplicar a quantidade de lanche de pão pela quantidade de suco. Você vai descobrir as possibilidades. Ou você pode usar essa estratégia aqui dessa menininha de preencher esse quadro. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos completar esse quadro. Então, ele começou, ó. Tipo de lanche, de queijo. Eu posso fazer lanche de queijo com suco de laranja, de queijo com suco de uva, de queijo com suco de morango e de queijo com acerola. Depois, tipo de lanche com frango. Eu posso combinar ele também com a laranja, com a uva, com o morango e com a acerola. E aí você vai descobrir que são 12 as possibilidades, né, de variações desse lanche. E se fossem 9? 9 tipos de lanche e 7 tipos de suco. Quantas seriam essas possibilidades? Agora, proporcionalidade. O que é proporção? Vamos pensar. A gente usa essas técnicas muito na cozinha. Se você pegar um copo de água, encher ele de água e pegar 2 xícaras menores, encherem essas 2 xícaras menores com a mesma quantidade de água, eu posso falar que 2 xícaras menores é proporcional a um copo de água. 2 xícaras menores de água é proporcional a um copo de água. Por quê? A mesma quantidade que cabe em um copo, cabe nas 2 xícaras juntas. Então, é muito comum, às vezes, nas receitas, a gente encontrar lá assim, coloque meio litro de leite ou 3 copos americanos de leite. Então, tá falando o quê? Que 3 copos é a mesma coisa que meio litro, é proporcional à medida. Então, vamos lá. Pedro percorreu 160 metros, dando 3 voltas na pista. Então, ele deu 3 voltas e o total deu 160. E se ele der 6 voltas? Veja bem, se eu já sei que 3 voltas dá 160, 6 voltas vão dar quantos metros? Então, o que aconteceu? Eu vou aumentar aí essa quantidade proporcionalmente. Se para 3 eu tenho 160, para 6, que é o dobro de 3, eu também vou ter o dobro de 160. Faça as contas aí para você ver quanto vai dar. Complete a tabela de multiplicações. Então, ele já fez aí, começou para você. Ó. Nós temos na linha horizontal os números 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E na vertical nós temos 7, 8. Aí você, usando a dica da... Que número será? Eu vou dar a dica para vocês. É o 9 e depois o 9, o 10. E aí você vai completar a tabela, tá bom? 7 vezes 6, põe o resultado. 7 vezes 7, ele já colocou 49. 7 vezes 8, 7 vezes 10, 7 vezes 11. Aí você vai passar para o 8, combinado? E assim você vai preencher a tabela toda. Cálculo mental. Efetue as multiplicações mentalmente e registre-as. Depois confira os resultados com os colegas. Se você tiver uma calculadora aí, você pode conferir, ok? Só para dar uma dica para você.
Quando eu tenho multiplicação por centenas ou dezenas exatas, é só eu contar a quantidade de zero e acrescentar. Por exemplo, eu vou fazer 10 vezes 7. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o número 7. E quantos zeros tem aí nessa minha operação? É 1, não é? Coloco o zero depois do 7. Então, eu vou ter o 70. Então, 10 vezes 7 é igual a 70. O mesmo, vou dar um outro exemplo aqui, ó, do 600 vezes 40. Então, eu vou fazer 6 vezes 4 dá 24. Quantos zeros eu tenho? 3, não é? Então, coloco 3 zeros depois do 24, eu vou ter 24.000. E assim por diante. Depois confira na calculadora para ver se você responda depressinha. Quantos anos há em 20 séculos? Lembrando que um século tem 100 anos. Depois, quantos metros há em 12 quilômetros? Lembrando que 1 quilômetro tem 1000 metros. E quantos minutos há em 4 horas? Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. Depois que você fizer todas as atividades, não se esqueça de me enviar as fotos, ok? Um abraço e até amanhã.